Olá, eu sou o Jackson Batista, professor de violino, e a intenção desse vídeo é o seguinte: eu tô aqui lendo, né, na verdade, tô aqui no meu textinho, dá para vocês verem pelo reflexo dos meus óculos. Mas então eu tô fazendo uma leitura aqui, né, nada a ver com o vídeo, na verdade. Só que qual que é a ideia desse vídeo? E que vai ter outros vídeos com essa mesma ideia. O violino ele tem muitos, mas muitos benefícios, benefícios científicos, assim, digamos, mais científicos, tem benefícios mais gerais. Ele tem muitos benefícios e para eu conseguir abarcar todos eles, para conseguir passar para você todos os benefícios que o violino vem a ter, eu pensei em fazer assim, por que não eu falar desses benefícios em contextos específicos, né? Então, quanto mais contextos eu conseguir abarcar falando dos benefícios do violino, mais eu consigo falar de todos os benefícios e eu consigo atingir as pessoas específicas desses benefícios. E hoje com quem eu vou falar? Falar com vocês, cinquentões, pessoas de terceira idade, vamos colocar 50 anos para cima, né? Mas se você tem 45 e tal e se encaixa, você acha que esses benefícios vão servir para você, ótimo, beleza. Mas eu tô falando de pessoas de 50 anos para cima, 50, 60, 70, 80 anos, por que não, né? Eu tenho uma crença, eu não, né? Eu falei que tem uma crença, eu acho que deu para ouvir eu tenho uma crença, mas não é eu. Tem uma crença entre os professores, muitos professores de música, entre muitos alunos de música e entre a população em geral, que se você começa criança no instrumento, é mais fácil de você evoluir, você aprende mais rápido, você aprende melhor e as chances de você se tornar um violinista profissional são muito maiores do que uma pessoa adulta. Esperar a moto passar pra continuar. Acho que nem dá pra ouvir direito aí, né? Mas enfim, algumas dessas coisas são realmente verdade. É mais fácil de uma criança se tornar é, um violinista profissional do que uma pessoa que começou adulto. Por quê? Pelo simples fator do tempo, né? Realmente, né? Se a criança se começou com, sei lá, 5 anos e lá nos seus 15 anos ela vai ter 10 anos de estudo. Se você começa, por exemplo, com 30 anos, acabou de passar meu gato aqui, lá com 40 anos você vai ter 10 anos de estudo. Então esse fator tempo ele é um fator, né? Só que tem muitas crianças que começam cedo e que não se tornam profissionais. Tem crianças que começam cedo e se tornam violinistas medianos, né? Então, assim, tem as que se tornam grandes violinistas e tem as que não, mesmo começando criança, né? E então, assim, são muitos fatores, depende de muitos fatores, né? Então, o que que acontece? Se você for um cinquentão, você provavelmente você não vai chegar a tocar numa orquestra profissional. Provavelmente, né? Não digo que não. Se você resistir à vontade de parar de estudar violino, né? Se você continuar com o seu professor, com 60 anos, né? Com 60 anos você já vai ter um nível legal de violino, né? E se você estudar bem, né? Eu tô falando de 10 anos, né? Não é pouco tempo, é 10 anos. Então, 10 anos é um período ótimo para que você aprenda o suficiente. Mas assim, você aprende muito bem violino, tá? Mesmo pessoas mais velhas. Porque qual que é a questão? A criança, ela demora bastante para aprender uma coisa. A gente fala que não, né? Os professores falam que a criança aprende mais rápido, mas não. Eu já dei aula para criança e assim, você demora mais para ensinar alguma coisa que você demoraria menos para ensinar para um adulto. Geralmente, adulto que eu falo é de crianças de 12 anos, crianças, né? Adulto que eu falo é de crianças. Adulto que eu falo é de pessoas de 12 anos para cima. Isso para mim é adulto, considero adulto. Eu sei que tem a adolescência, eu sei que tem a juventude, mas eu tô falando de adulto em geral. Então, 12 anos para cima, se eu pego e ensino na primeira aula, eu super consigo ensinar a pessoa a segurar o arco do violino, segurar o violino no corpo e tocar a primeira música, né? A pessoa sofre um pouquinho para entender, para ter aquela coordenação motora para fazer, sofre um pouquinho. Só que, como a criança, eu não consigo fazer isso. Como a criança, na primeira aula, eu vou ensinar só a segurar o arco. Na próxima aula, eu vou pegar e vou relembrar como que segura o arco.
né? E depois na outra eu vou pegar e vou ensinar a colocar o violino no corpo. Aí na outra eu vou relembrar como que coloca o violino no corpo e vou colocar os dois para tocar junto, né? O arco que ela já aprendeu a segurar, o violino no corpo e tocar. Então demora mais para uma criança pegar uma coisa mais do que um adulto demoraria. Porém, todavia, entretanto, por que, que geralmente as pessoas falam que demora menos? É porque não prestam atenção nisso, né? Porque eu acabei de provar que não, né? Falando assim, esses argumentos de acordo com a minha experiência. Só que as pessoas falam que não porque a criança ela tem mais tempo, né? A criança ela tem mais tempo. Não vou nem falar mais tempo de vida, porque se você tem 50, 60 anos, como que fala? Não é probabilidade de vida. A expectativa de vida aqui do brasileiro ela é alta, né? Eu vou até pesquisar aqui pra falar certinho, enquanto eu tô falando aqui com você. Qual a probabilidade de vida de um brasileiro? Não, não é isso. Expectativa. Qual a expectativa de vida de um brasileiro? De acordo com o BBC, a queda interrompe um ciclo de crescimento da expectativa de vida no país, que partiu da média de 45,5 anos, em 1945, até atingir os estimados 76,7 anos, em 2020, um ganho médio de 5 meses por ano calendário. Olha só. Então, ó, em 2020 a expectativa de vida era 76,7 anos, né? 76 anos e 7 meses. E cada ano você ganha 5 meses no calendário. Cada ano no calendário ganha 5 meses a expectativa de vida de um brasileiro. Então, ó, se a gente está agora em 2021, vamos supor que 76,7 já pelo menos chegou a 77 anos. Então, se você começa a estudar violino com 50 anos, você tem, pelo menos pela pesquisa, 26 anos tranquilo para aprender violino. Ó, eu comecei a estudar violino com 14. Eu tenho 21 no momento desse vídeo, né? Em 2021, no mês de julho. Tenho 21 anos, né? Então, ó, 14 para 21, 8 anos. Seria isso? 6, 7 anos. 7 anos de violino. E se você pesquisar aqui nas minhas redes sociais, você vai ver como é que eu toco. Eu já toco, já dá pra você olhar. Nossa, o gato tá derrubando tudo lá em cima. Espero que não, se eu ouvir alguma coisa lá, eu paro o vídeo, vou lá ver. Mas então dá pra você ver assim, você fala assim, não, esse menino toca, né? Ele toca, não é? Eu não sou um virtuose, mas eu sou um nível assim já interessante, né? Já tô ensinando violino, já tô aprendi sobre educação musical também, já tenho experiência dando aula com 21 anos. Comecei relativamente tarde, pensando nesse ideal aí de começar com, sei lá, 8 anos, começar com 5 anos, né? Nesse sentido eu também comecei relativamente tarde. Só que eu não tenho, ó, eu tenho 8 anos de violino e já toco bem pra caramba. Claro, tem gente que toca muito melhor, tá? Tem gente que toca muito melhor. Então, ó, com 8 anos, eu já tenho esse nível que você vai ver aí nas minhas redes. Então, você tendo 26 anos para aprender um instrumento, eu acho que é bastante tempo. Mesmo se você tiver, por exemplo, uns 60 anos, você vai ter 16 anos, que também já é bastante tempo, de acordo com a expectativa, né? Só estou apresentando dados aqui, tá? Para você, para dizer o porquê que você deveria aprender violino, mesmo sendo um cinquentão, né? Mesmo sendo de terceira idade. Agora eu vou falar um pouquinho mais. Eu falei um pouco dessas crenças limitantes e tal, mas agora eu vou falar um pouquinho mais dos benefícios mesmo de você estudar violino. Primeiro eu vou pegar e vou tirar o gato ali da minha sala, porque ele tá derrubando tudo. Pronto, tirei o gato de lá. Então vamos lá, ó. Eu separei alguns benefícios, né, para você cinquentão aprender violino. O primeiro deles é que você ocupa a cabeça. Muitas pessoas, assim, que o ciclo da vida é meio que assim, né? Assim, na infância você não tem muita ocupação, conforme vai chegando na adolescência, você vai criando um pouquinho mais de ocupações, né? Você vai precisar fazer mais coisas para a escola, você tem que cumprir uma função social, fazer amizade, não sei o que, não sei o que. Depois na juventude, provavelmente é o período que você mais está ocupado, eu falo isso por mim,
Mas por quê? Porque eu estudo, eu dou aula, eu estudo meu próprio instrumento, eu estudo para dar aula, então eu ocupo muito a cabeça, né? O meu tempo é muito ocupado na cabeça, porque eu faço faculdade e tudo, então é um período bem ocupado nesse sentido. Um período posterior, que eu ainda não cheguei lá, mas pelo que eu percebo é mais ou menos assim, você pode até comentar aqui comigo, falar aqui pra mim se faz sentido pra você, que é um período posterior, que é já, tipo, de, sei lá, dos 25 a uns 40 anos, é um período que você se ocupa muito profissionalmente e pela família. Então, geralmente as pessoas elas vão arrumar alguém pra morar junto, vai ter filho, vai ter alguma coisa nesse sentido, vai construir uma vida, assim, uma família e vai construir também a sua carreira profissional. Claro, isso não é um padrão assim que eu estou criando aqui, só que não é geralmente assim, não, quer dizer, não é todo mundo que é nesse sentido, que faz isso. Só que esse é um período que é mais ocupação profissional, você vai ocupar mais a sua cabeça com o trabalho, com família, geralmente alguma coisa nesse sentido, não é muito com estudos, né? Embora eu tenha bastante alunos adultos nessa idade também. Eu vou falar dessa idade em outro vídeo, mas nesse vídeo aqui eu tô falando dos cinquentões. Mas então depois desse período de 50 anos para frente, as ocupações começam a diminuir de novo. Então, nesse período, provavelmente, se quem tem filho, os filhos já vão ter saído de casa, já vão estar trabalhando, já vão ter sua vida. E esse período, os cinquentões, né, eles vão ficar mais sozinhos, vão ficar com menos coisas para fazer. Também você pode ter uma cuidadora, um cuidador que cuida de você, que ajuda você com remédio, se você toma remédio, ou se não, enfim. Mas você vai ter menos ocupações para a cabeça. Então, aprender violino nessa idade é uma forma de você ocupar a sua cabeça. Mas claro, tem várias outras formas de você ocupar a sua cabeça. Mas não é só uma forma de ocupar essa cabeça. Você vai ocupar a sua cabeça ganhando uma companhia. Ganhando uma companhia e um amigo. Porque assim, eu acho que tem como você ser um professor sem ser amigo da pessoa, né? Mas eu prefiro ser amigo da pessoa. Eu prefiro na hora de dar aula, por exemplo, conversar sobre a vida do aluno, conversar sobre a minha vida. Tem aluno que chega e já começa a reclamar dos problemas e não sei o que, descarregar e tudo. Mas isso é bom porque daí você descarrega mesmo. Eu deixo eles falarem, vou conversando também e tal. Não me meto, não fico dando conselho para depois eles não seguirem o conselho, eu seguir e dar ruim, depois vir brigar comigo e tal. Eu não me meto. Só que geralmente acontece isso, de eles vêm falando, assim, daí descarrega essas energias e daí a gente tem uma coisa mais limpa, assim, uma cabeça mais limpa para começar a estudar, né, ali na aula e tudo. Então, não é um problema, né, os alunos virem falar da própria vida ou de a gente conversar sobre essas coisas. Então, assim, você ganha companhia, você ocupa a cabeça ganhando companhia, ganhando um amigo que vai te ensinar a dominar o instrumento para você fazer o que você quiser. Se você quiser tentar entrar numa orquestra, se você quiser tentar trabalhar profissionalmente, né? Se bem que eu sempre falo de entrar numa orquestra, só que não é geralmente o objetivo principal de muitos dos violinistas, assim, pelo menos hoje em dia. Eu mesmo não tenho muita vontade de entrar numa orquestra, não. Mas enfim, esses são alguns benefícios. Outros benefícios são mais intelectuais, né? Mais a cabeça e físicos também. Então, por exemplo, você aprendendo violino, né? Sendo um cinquentão, você vai trabalhar muito a sua memória, né? Que a gente sabe que isso é natural do corpo, a partir do momento que a gente nasceu, a gente vai desenvolvendo o corpo, né? O corpo e o intelecto. E a partir de um determinado momento da vida, a gente vai se desintegrando, vamos dizer assim, né? O corpo vai ficando mais fraco, a pele vai ficando mais flácida, vai ficando mais fraco mesmo. O corpo ele vai envelhecendo e a cabeça também vai envelhecendo. Então é um processo de desintegração mesmo. Então quando você aprende violino sendo cinquentão, você começa a preservar e retardar esse processo, né? Então você trabalha mais a sua memória, porque você vai ter que usar a sua memória para lembrar o que você fez na aula passada, quais são os pontos que você tem que prestar atenção, para conseguir visualizar coisas, porque quando a gente toca, a gente visualiza algumas imagens que ajudam a gente a tocar com expressão, ajudam a gente a tocar bonito,
né? E às vezes até para tocar melhor, para tocar na postura correta. Então você vai trabalhar o seu intelecto, a sua cognição, que é um termo técnico para isso. Tá? Então isso auxilia pra caramba a cabeça. Aí você ocupa a cabeça fazendo uma coisa legal, uma coisa interessante, né? E um outro aspecto seria um aspecto físico, né? Você vai estar o tempo inteiro usando, ó, a região superior do seu braço. Esse braço aqui, ele vai ter que ficar fazendo esse movimento de ombro, ele vai fazer esse movimento aqui de cotovelo, ele vai fazer esse movimento de mão, principalmente esse aqui, dos dedos. Então, a atrofia não vai existir para você, pelo menos não. Enquanto você estiver estudando violino, você vai ter uma coordenação motora, você vai preservar a sua coordenação motora e os seus movimentos com muito mais facilidade. Isso você consegue fazer com exercício físico, eu até recomendo que você faça junto, só que fazer abdominal, fazer alongamento, não vai fazer você aprender a tocar um instrumento bonito, né? Então você trabalha a sua coordenação motora, você trabalha os seus movimentos corporais, mantendo eles funcionando, e ainda aprende a tocar um instrumento bonito, né? Então, para mim, isso aqui é bem mais benéfico, né? E esse braço, por exemplo, também, você vai fazer bastante esse movimento aqui, ó, né? Todos esses movimentos de subir e descer o braço. Então, pelo menos essa parte superior do corpo você vai estar usando o tempo inteiro. Aí você se preocupa depois em usar as partes inferiores do seu corpo também para deixar tudo bem ativo, né? Para que você seja um cinquentão de dar inveja em todo mundo, tá? Então, estudar violino vai trabalhar essas coisas também, né? Você vai trabalhar o intelecto, a sua memória, vai manter, vai preservar isso e você vai preservar o seu corpo, tá? Você vai evitar atrofias mais rápido, né? Você vai conseguir desenvolver os seus dedos. Você vai até sentir, provavelmente no começo, mesmo que, por exemplo, você não faz exercício nenhum e tal, é parado dentro de casa, você vai sentir que no começo os seus dedos vão ter um pouco de dificuldade de amolecer, de tocar e não sei o que. Você vai sentir isso, por quê? Porque você não estava fazendo exercício nenhum com a mão e depois você começou a fazer. Então, isso você vai sentir esse desconforto, né? Muito provavelmente. Só que esse desconforto vai se desfazer conforme você estudar o instrumento. Esse desconforto vai se desfazer, como se você estivesse desenferrujando assim alguma coisa, tá? E como último benefício que eu vou apresentar nesse vídeo, claro que tem inúmeros, tem muitos outros, só que como último benefício que eu vou apresentar é o de ganhar autoestima. Porque quando você aprende, meu, ó, isso em qualquer idade, quando você aprende violino, você tem um instrumento bonito, um instrumento que não é todo mundo que toca, que não é todo mundo que tem coragem de aprender. Se você já está estudando um instrumento desse, você ganha uma autoestima da pega. Você vai mostrar para os outros assim o que você está aprendendo, aí eles vão ficar, uau, nossa, que legal. Às vezes você está tocando só brilha, brilha, estrelinha e já acham bonito, porque é um violino, né? Isso em qualquer idade. Isso com você sendo um cinquentão, você tá mó quebrando um tabuzão social, né? De que criança tem que aprender violino quando é criança. Quer dizer, a pessoa tem que aprender violino quando é criança. No máximo quando é jovem, tá? O adolescente. Passou no adulto, já não funciona mais, não dá tempo. Você tá com 50 anos aprendendo a tocar violino, meu, você quebra mó tabu social. Isso traz uma autoestima da bexiga, tá? Porque você vai ser um dos poucos que acreditaram que isso é possível e que seguiram fazendo isso, tá? Então a autoestima é imensurável, imensurável o quanto você vai ganhar emocionalmente, né? Sentimentalmente, psiquicamente, não sei qual palavra que serviria melhor aqui. Então esses são alguns dos benefícios de aprender violino sendo um cinquentão, sendo idoso, sendo terceira idade, seja qual lá o termo que você queira usar, então, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha se animado em aprender violino, já que você sabe que é possível. E eu espero que meus vídeos tenham contribuído, não só para você cinquentão, mas para você outra pessoa mais nova aí que está assistindo esse vídeo, talvez para mostrar para o pai, para a mãe, né? E vamos, não sei. Então eu fico por aqui hoje. Beijos do netinho adotivo de vocês, que eu me considero netinho quando eu vou dar aula com cinquentão, né? Então, beijos do netinho aqui pra você. Tchau, tchau e bora aprender violino, tá? Que aprender violino é massa demais.